Salve Maria Puríssima! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Com Fé Venceremos. Eu sou o Hélio Maria, fundador da comunidade Refúgio da Imaculada, e hoje, nesse segundo programa desta série de programas sobre a Virgem Maria, nós queremos tratar de um outro assunto. No programa anterior, falamos a respeito quem é a minha mãe e mostramos ali que a pergunta de Jesus não é de uma forma negativa, mas extremamente importante para o desenvolvimento do estudo da Mariologia. Hoje eu quero trazer para vocês algo em relação ao anúncio do Arcanjo Gabriel à bem-aventurada Virgem Maria. Muitos de nós já conhecemos esse relato que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, de 26 em diante. O anjo para diante de Nossa Senhora e vai saudá-la, dizendo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Conhecemos esse texto. Santo Tomás de Aquino, que é um grande doutor também da Igreja, ele nos ensina o seguinte, que na antiguidade os anjos não reverenciavam as criaturas humanas. Você sabia disso? Por quê? Santo Tomás ensina porque os anjos são superior a nós em graça, santidade e familiaridade com Deus. Então, o anjo, ele é um ser espiritual, não é? Um ser angélico, de puro espírito. Então, está acima da natureza humana. Então, segundo esse grande santo, Santo Tomás, os anjos não reverenciavam a criatura humana. Nós até conseguimos notar dentro da Sagrada Escritura que, na verdade, são os anjos que reverenciavam, a criatura angélica. Vou trazer para vocês, por exemplo, 2 exemplos. Quando anjos apareceu para Abraão, Abraão se ajoelhou. Veja qual é a reação da criatura humana diante do ser angélico. O profeta Daniel também relata no seu livro que quando um anjo veio em sua direção, ele ficou tão aterrorizado que ele caiu com a face por terra. Veja bem, ele está vendo o mundo espiritual. Estou trazendo apenas 2 reações humanas diante do mundo espiritual, diante do ser angélico. Santo Tomás, então, concluindo, diz: os anjos não reverenciavam uma criatura humana porque é superior a nós, até o dia em que o anjo pudesse encontrar uma pessoa que fosse superior a ele em graça, santidade e familiaridade com Deus. Santo Tomás diz que esse dia acontece quando o Arcanjo Gabriel saudou a Virgem Maria. Veja, não é Nossa Senhora que vai se inclinar ou reverenciar o anjo. Se vocês perceberem no Evangelho, é o anjo que agora, segundo Santo Tomás, se inclina e diante dela vai dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Com essa palavra ave, Santo Tomás diz que o próprio Arcanjo Gabriel está testemunhando a reverência que ele tem por Nossa Senhora. Já um grande teólogo, Rui Marinho, vai nos ensinar que o anjo reverencia ela, se inclina diante dela nesta saudação, porque o anjo percebe que o que está nela é maior do que o que está nele. Então ele se inclina e vai dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Esse texto ele é extremamente importante também para nós. Veja que o anjo nem sequer chamou ela pelo nome. Não existe dentro da Sagrada Escritura uma outra anunciação de anjo como essa. Lógico, existem vários momentos de anjos que vêm trazer mensagens, não é? Dentro da Sagrada Escritura. Mas não existe um outro relato bíblico em que um anjo faz esta saudação. Nem sequer chamou ela pelo nome, mas chamou ela de ave cheia de graça. Como ensinam os grandes doutores da Igreja, nem sequer chama pelo nome, mas chama de cheia da graça de Deus, para mostrar a grandiosidade de quem é a bem-aventurada Virgem Maria. A expressão ave, ela era uma expressão dirigida somente para rainhas, imperadores. Quando um arcanjo vem do céu e diante dela diz ave, ó cheia de graça, fica muito claro para nós que aquilo que a Igreja ensina, que a Virgem Maria ela é a soberana rainha dos anjos, ou seja, ela está acima dos anjos. Aliás,
dentro da igreja, não sei se os senhores sabiam, mas existe uma hierarquia de cultos. Nós temos, por exemplo, o primeiro culto chamado latria. A palavra latria no grego significa adoração. Por isso, quando se adora algo no lugar de Deus, o nome desse pecado é idolatria. Olha a palavra latria dentro da idolatria. Significa que estão dando um culto de adoração a quem não devia. Então, o primeiro culto que existe dentro da igreja é latria. Já aprendemos que latria significa adoração. A quem nós damos esse culto? Ao Pai, Filho e Espírito Santo. Abaixo desse culto, nós temos um outro culto, chamado hiperdulia. A palavra hiper significa super e a palavra dulia no grego significa veneração. Veja, não é uma latria como às vezes somos acusados. Ninguém na fé católica adora a Virgem Maria. Não existe um documento, não existe nenhum ensinamento de santo que nos ensina a adorar a Virgem Maria. Porém, nós damos a ela um culto especial chamado hiperdulia. Porque a palavra, como já vemos, superveneração, é a máxima veneração que não atinge a latria. Abaixo do culto hiperdulia, tradicionalmente, geralmente se fala de 3, mas tradicionalmente 4, vocês vão entender por quê. Porque o terceiro culto se chama protodulia. A palavra proto quer dizer primeiro. Dulia, nós já aprendemos que significa veneração. Então, depois de Deus e da Virgem Maria, os primeiros santos que deve ser mais amado, reverenciado, adivinha quem é? Sim, exatamente ele, o glorioso São José. Por quê, gente? Porque ele fez as vezes de Deus Pai aqui nessa terra, né? Existe uma frase muito bonita de um santo chamado São Pedro Julião, que diz que o único santo que Deus Pai escolheu para ser o seu representante na terra é São José. Por esse fato, São José merece também um culto especial que nós chamamos de protodulia. O último culto que nós temos dentro da fé católica se chama somente dulia. Já aprendemos que dulia no grego significa veneração. Esse culto é dado a quem? Aos anjos e aos santos. Perceba que latria, Deus, hiperdulia, a Virgem Maria, protodulia, São José, dulia aos anjos e santos. Essa é uma hierarquia de cultos que há dentro da fé católica. Ela, dentro dessa hierarquia de culto, creio que você foi capaz de compreender que ela está acima de todos e somente abaixo de Deus. E por que isso? Porque ela se tornou a digna mãe de Deus. Então ela está acima até mesmo dos anjos. E na anunciação do anjo isso ficou claro. Agora é ele que se inclina diante dela para dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Inclusive, meus amados irmãos, o Papa Pio XII vai chegar a dizer que o arcanjo Gabriel, ele foi o primeiro arauto das glórias da Virgem Maria. O que quer dizer isto? Arauto, anunciador. O primeiro que anunciou as glórias da Virgem Maria foi quem? Foi um arcanjo que veio do céu, que se inclina diante dela para saudá-la. Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, este é um grande ensinamento da fé católica que nós temos dentro da Mariologia, do estudo a respeito de Nossa Senhora, para ir nos evidenciando a importância de Nossa Senhora. Quem é a Virgem Maria, né? Por que nós, fiéis católicos, amamos. Veja, às vezes eu escuto assim, muitas pessoas me dizendo: Hélio Maria, mas a Sagrada Escritura fala tão pouco de Nossa Senhora. Não é verdade. Se a gente parar realmente para estudar, eu me dedico já há 20 anos estudando sobre Nossa Senhora, a gente consegue ver o quanto as Escrituras falam sobre a Virgem Maria. Mas para quem pensa que as Sagradas Escrituras falam tão pouco de Nossa Senhora, cabe aqui a frase de um santo, chamado Santo Tomás de Villanova. Santo Tomás de Villanova nos ensina o quê? Bastou falar que dela nasceu Jesus. E ao falar que dela nasceu Jesus, ou seja, que ela é a mãe de Deus,
disse tudo, né? Não é verdade? Porque para pensar como que uma criatura se tornou a mãe de Deus. Então, na verdade, a maternidade de Nossa Senhora, ela é o grande pedestal de tudo aquilo que se fala a respeito da Virgem Maria. Por que amamos Nossa Senhora? Porque é a mãe de Deus. Porque louvamos a Virgem Maria? Por exemplo, Eclesiástico 3:3, Deus quis honrar os pais nos filhos. Então, ou seja, toda a honra que não é latria, mas uma hiperdulia, toda a honra que a Virgem Maria recebe é por causa do filho dela. Deus quis honrar os pais nos filhos, Eclesiástico 3:3, repetindo para vocês gravarem. Deus quis honrar os pais nos filhos. Então, toda a honra que a Virgem Maria recebe é por causa do filho dela. E quem é o filho dela? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi o nosso programa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.